Neste episódio, conversamos sobre a importância da comunicação e sobre a prática do saber ouvir e do saber escutar, no momento certo, no tempo certo, tanto do profissional com o cliente, como do cliente com o profissional. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Onde você está? Você está no podcast Maquiarte. Tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Veja só, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação, para assim que eu postar novos vídeos você vai ficar sabendo. E você tem uma maneira bem simples de ajudar fazendo um Pix. Desta forma, irá ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Agora eu vou te dizer outra coisa. A voz, ela é cagueta. Já ouviu esse termo? É um termo antigo, né? Cagueta. É um termo antigo, mas a voz, ela entrega. Cagueta, pessoal, é aquela pessoa que entrega as outras, tá? Isso é antigo. E a voz, ela sabia que a voz é cagueta? Por quê? Ela entrega como nós estamos. Nem sempre como nós somos, mas como estamos, sim. Se você está alegre, vamos pensar num sentimento, vai. Se você está alegre, você atende o telefone alegre, como você diz esse alô? Alô? Isso. Se você está com uma dor, sei lá, porque bateu o dedinho no cantinho da mesa ali, tá com dor. E nesse momento toca o telefone e você atende como? Alô? Olha como ela entrega. Mandei bem, hein? Isso. Então, se você está com medo, se você está com frio, ele entrega com alguns dos nossos sentimentos. Muito legal você falar isso, porque muitas vezes o cliente ou a cliente chega num estado, em um estado Emocional, né? emocional, exatamente, emocional. Então, essa leitura é importante a gente ver. Agora, o cliente precisa entender, porque a gente está falando o quê? Profissional-cliente. Agora vamos falar um pouco de cliente e profissional. Porque o cliente a gente educa, né? Sem dúvida. A nossa postura diz A isso, gente né? tem que partir do princípio que a gente precisa educar este cliente. Educar no sentido de comprometimento com o horário, né? A gente vai falar de respeito daqui a pouquinho. De comprometimento com o horário, de comprometimento com o profissional, de respeito como está o estado daquela pessoa, estado de espírito, estado de vida daquela pessoa, né? Ah, mas aquele rapaz lá me atendeu super mal e eu não gostei dele e começa tal. Mas espera um pouquinho, né? Como é que tá? Claro, gente, pessoal, que o cliente ele não vai ter as mesmas ferramentas que a gente. Porém, a nossa postura, que você acabou de falar, Meire, ela vai educando o cliente, Vai conduzindo vai isso. conduzindo o cliente. Sim. Isso por experiência própria minha, da área de beleza, né, de moda também. Exatamente. Se você atrasa sempre, ele vai falar assim: ah, não, ele sempre me atrasa, eu vou Eu chegar vou atrasar 5 também. minutos. Vou chegar 10 minutos depois, que ele vai me atender. É como aluno, né? A gente que é de sala de aula, a gente fala assim, os meus alunos sabem, minha aula começa no máximo 8h10. Se chegar 8h20, você já perdeu o conteúdo e eu não vou voltar. Agora, não, eu vou chegar atrasado porque o professor começou 8h30, então eu não eduquei meu aluno. Exato. Cliente, a mesma forma, porque o meu aluno é meu cliente. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E lembrando, nós somos clientes o tempo todo. O tempo todo, né? Exatamente. Então, também temos que nos colocar nesse lugar, sabe? E falando de emoções, às vezes o cliente chega porque ela está desanimada com alguma coisa, não é? Ela quer mudar o cabelo, vai, só de mudar o cabelo. Ela quer comprar uma roupa nova, quer comprar um acessório, por algum motivo, a não ser que seja o motivo de um evento, alguma coisa do tipo que ela tem que fazer. Mas quando a gente está meio para baixo, meio cabisbaixo, a gente procura alguma coisa para melhorar, Sim, não é? há pessoas que vão ao shopping fazer compras, há pessoas que vão para o parque pensar na vida, e há pessoas que vão para procurar um profissional de beleza para mudar. Olha só, ela vai ao profissional de beleza ou de moda, tá? Quando a gente fala de arte, de beleza ou de moda, para mudar aquilo que a incomoda, aquilo que ela não se identifica, alguma coisa que não está sintonizada com ela mesma, não é isso? E este mudar, geralmente nesse lugar que você está falando, Meire, ela vai buscando, pensando que aquele profissional vai mudar a vida dela. E essa não é a ideia. Exatamente. A ideia é o seguinte, nós com as nossas ferramentas, como maquiador, como cabeleireiro, como consultor de imagem, nas áreas que a gente trabalha de beleza e de moda, ter as nossas ferramentas, os nossos conhecimentos para ajudar aquela cliente A buscar recursos, a né? buscar recursos dela mesma, dele mesmo, e
como que é, é, ajudar essa pessoa a, eu estou tentando buscar A uma buscar um palavra, profissional, não é? a Também. revelar ela mesma a sua própria identidade. E a Ah, gente tem este sim. poder. Uhum. A manifestar a sua identidade, Manifestar é a boa. manifestar a sua identidade, a sua própria identidade. Então, este é o diferencial do profissional, deste profissional que a gente está falando, de beleza e moda. A gente ajudar ela A a manifestar. manifestar, né, aquela identidade dela, não simplesmente chegar e falar assim, ok, então eu vou fazer esse corte de cabelo. Sabe por quê? Porque muitas vezes neste lugar, Meire, a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer meu cabelo vermelho, o vermelho na cabeça dela tá ali. E aí, faz aquele cabelo vermelho, eu quero cortar só as pontas, tá? Corta o cabelo bem curto, faz um cabelo vermelho, ela fala assim, não gostei. Uhum. E aí? E a autoestima, Exatamente. tem um Piora tudo podcast que agora que eu ela... falei sobre autoestima. Ai, que É, bacana. Então acessem aí que tá aí na playlist, Lene. tá na playlist. Então, o que acontece? O que estava ruim fica pior. Agora, quando nós profissionais, a gente tem estes conhecimentos e essas ferramentas e a gente consegue ajudar essa cliente a manifestar, a revelar a sua própria identidade, aí não é que a gente mudou a vida dela, a gente ajudou ela a revelar a sua própria essência. A Então aí beleza e a moda, ela tem este poder de trabalhar essa autoestima. o poder da escuta, né? O poder da escuta dela mesma. É isso? Exatamente, dela mesma. Porque aí, quando você vem com orientação do profissional, Uhum. o profissional está falando o que ele está vendo a partir do que ela está Que ela tá trouxe. colhendo, né? Uhum. Exatamente, está coletando ali. Então, ela vai escutar também, mas aí você tem que saber como dizer isso. Uhum. Porque se você vai bater de frente, vai falar, não, isso não vai ficar bom, e não tem um argumento, ele não vai conseguir convencer, né? Não, Não vai. não vai. Então, a gente precisa ter esse poder de argumentação também. Você sabe que um bom tempo, espero voltar, porque né, a gente ainda está com esses riscos da pandemia, mas por um bom tempo eu trabalhei com mulheres oncológicas, né, fazendo trabalho voluntário. E eu lembro uma moça que chegou para mim, ela chegou para mim e falou assim, Bernardo, eu gostaria de fazer a minha sobrancelha. Uhum. Ela estava no final do tratamento, tinha caído todos os pelos por causa do tratamento e tal, e aí eu fui fazer, aí eu fiz a sobrancelha. E ela chegou bem assim, vamos dizer, melancólica naquele momento. Uhum. O fato dela ver a sobrancelha, o aspecto dela mudou de um jeito, de uma forma, e aí ela pediu para fazer uma maquiagem e aquilo foi mudando, né? Depois de um tempo, curou, ainda bem, Ainda bem, né? que bom. Que Uhum. bom, tá viva, né? Uhum. Tá curada, já passaram 5 anos, e ainda está nas minhas redes sociais, de vez em quando eu vejo. Então, este fato fez com que eu, com as minhas ferramentas, ajudei ela dentro daquele lugar ao qual ela estava. E ela já tinha, né? Tudo aquilo já estava dentro dela, né? Como ela gostaria de estar, como ela Mas queria não se estava ver. revelado. Não, exatamente. Essa manifestação que você está Sim, falando. sim, isso, né? Uhum. Então, nós profissionais, a gente tem esse poder. É muito importante a construção do conhecimento, né? Eu e Meire, a gente estava conversando assim, né? Ah, eu preciso estudar, estudar, estudar. A questão do estudar, não vou dizer que ficou para trás, É né? É importantíssimo. que antes existia uma leitura de que, o estudar e você fazer vários cursos, ter uma vida acadêmica, né? Vamos fazer faculdade, pós-mestrado e tal. A construção do conhecimento ela é mais ampla. Hoje eu posso estar assistindo o podcast, E né? aprender. Aprender, né? Por isso que eu trago esses conteúdos aqui, por isso que eu trago convidados mega especiais, tarimbados. E É, também assistir vídeos, ler livros, ver filmes, ver arte, ver. Então você constrói o seu conhecimento de diversas formas, né? Há pessoas que são visuais, há pessoas que são auditivas auditivas e e sinestésicas. sinestésicas, né? Eu, por exemplo, Miri, eu sou totalmente visual. Hum. Eu, para eu poder fazer um curso online, eu acho muito bacana fazer curso online, mas primeiro eu preciso fazer um curso presencial. Pôr a mão na massa. Eu preciso no Fazendo. presencial, ver fazendo. Uhum. Põe a mão na massa, aí eu vou para o meu curso online. E super funciona. Ai, que Super legal. funciona, né? Eu até, nisso, falando um pouco sobre isso, até falo para as pessoas: quer fazer um curso online? Maravilha, super Uhum. indico. Existem várias plataformas que, né, dentro da minha área aqui, a qual tem uns cursos bem bacanas. Mas faça primeiro um presencial. Fica essa dica aí
tá? Para você. Eu concordo Você plenamente. também é visual? Eu sou muito visual, eu sou bastante auditiva também, e a troca que a gente faz com os pares, né, com as pessoas que Sim. estão em volta, você amplia seu conhecimento, não é? Uhum. E normalmente quando você está na internet, você aprende, sim, claro, não tenha dúvida disso, mas você está solo. E quando você está com os pares, você troca informações na hora, você experimenta, você ganha a experiência dos outros também. Almeida, já que a gente está falando de comunicação, vamos esclarecer aqui. Então, a gente tem a construção do conhecimento visual, seria? Por meio da visão. E uma outra coisa importante que eu vou colocar, as pessoas visuais, normalmente, não quer dizer que seja regra, mas normalmente começam as frases com: veja só o que eu tenho para te falar. Você viu tal coisa? Você viu o que fulano falou? Olha só que antagônico, né? Ela está fazendo a minha leitura, tá, gente? Mas as pessoas visuais normalmente começam com alguma palavra que refere à visão. Olha como é importante da gente escutar as pessoas, porque você percebe como ela é. Já a partir disso, né? Ela já te dá pistas sobre isso. As pessoas auditivas, elas começam mais com: escuta, preciso te contar uma coisa. Ouve só o que eu tenho para te contar. Sempre palavras que remetam à escuta. Sabe? Ao ouvir, a orelha, a escuta. Então, tá ali. A auditiva, na aprendizagem, ela escuta mais, ela anota mais? Sim, ela prefere. Ela está ali anotando, ela está aqui, peguei sua lapiseira. Ela está aqui anotando, professor, eu estou escutando o que você está falando. Isso. E ela está concentrada nos dois lugares. Ela está concentrada lá e está concentrada aqui. Exatamente. É isso? Anotando tudo que ela está escutando ali, palavras importantes, ela está fazendo um mapa mental já imediato com palavras que o professor está colocando. Ela é muito auditiva. É uma pessoa que, por exemplo, você disser para ela assim: onde fica a rua? Como eu chego na Marginal Tietê? Uhum. E aí a pessoa diz para ela assim: olha, pega a primeira direita, vira à esquerda, terceira rampa, você vira à direita. Ela absorve tudo isso. E às vezes está no celular ali, está ali anotando, e você está falando e ela está anotando. Ela consegue imaginar isso. Essa já. auditiva. É. E só voltando um pouquinho, a visual é aquela pessoa, eu, que estou ali olhando, né? No caso, estou falando dentro da sala. Dentro da sala, da construção do meu conhecimento. Estou ali olhando o que o professor está falando e vou ali e anoto uma frase. Se eu precisar anotar a frase. Anota a frase. Senão você faz um mapa, um desenho, sabe? Você constrói a partir de imagens. Eu faço um verdadeiro diário de bordo, gente. Vocês precisam ver os meus cadernos. Então tem esse lugar do conhecimento. Isso que a gente está falando é muito importante, porque a gente começou falando sobre esta comunicação com o cliente, né? E com pessoas, tá bom? Em geral. Em geral. Em geral. E aí a gente vai ter... Então nós temos agora pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Sinestésicas é aquela pessoa que precisa fazer, experimentar, testar. É uma pessoa que quando você vai conversar com ela, ela vai cumprimentar você, dá a mão aqui. Ela vai cumprimentar e fica falando com você com a mão dada o tempo todo. Aí você vai puxando. E você vai puxando, ele segura. Me larga. Ou então ele vai aqui, ó. Ai, Miri, me vai solta. no teu ombro, vai aqui. Sabe, ela não consegue falar sem toque. Ela é uma pessoa que precisa fazer, precisa experimentar. Ela precisa colocar literalmente a mão na massa. Exatamente. Ela precisa sentir aquilo. Ela vai preferir uma roupa confortável a uma roupa bonita, por exemplo. Ela não vai importar com a cor ou com o modelo, não, ela tem que se sentir confortável, tem que se sentir abraçada pela peça de roupa. Então, só voltando à questão, então, no caso do sinestésico, seria aquela cliente que você fala assim, ok, já tivemos essa comunicação de saber qual é a coloração do seu cabelo, tá? Então, olha, Meire, então eu vou usar essa coloração. Ela vai pegar a caixinha e ela vai querer ver na mão qual é essa... Ou, se não, no caso da maquiagem, ela vai olhar, vai pegar alguma coisa que tem ali, uma paleta, ela precisa. Né, um pincel, ela precisa pegar na mão. Sim. É isso mesmo? Exatamente. No caso da moda, desculpa, estou fazendo a coloração pessoal da pessoa, ela vai querer pegar aquele tecido para ver, colocar um pouco ali, não comecei a atividade, né, da coloração ainda, colocar no corpo para ver se aquilo está até então combinando com ela, é isso? Isso, exatamente. É uma pessoa que olha faz muito sentido isso. Sabe por quê? Desculpa, tá? Sabe por quê? Porque às vezes o profissional se sente invadido. Poxa, tá pegando meu material? Não. Não, é a preferência dela, ela aprende dessa forma. É uma pessoa que olha na vitrine, ela não consegue só olhar. Ela, posso ver esse objeto? E ela tem que pegar na mão, ela tem que sentir. Tem que cheirar. Exatamente, ela é uma pessoa sinestésica. E a gente tem esses três juntos e um aflora mais? O ideal é que estivéssemos equilibrados.
Que a gente pudesse fazer É outro departamento aí, gente. isso até aí, né? A gente não consegue dominar tudo isso, mas eu Não. tenho uma preferência. Se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico, nós temos uma Mas a gente preferência. tem os três. Tem os três. É como, então, como no visagismo, que nós temos, assim, os quatro, né, temperamentos, mas um aflora mais e o Isso. segundo está ali equilibrando ou não, e a gente consegue equilibrar. Então, a gente lida com pessoas. Muito Se a gente tem interessante vários isso. clientes no mesmo dia, por exemplo, você vai pegar pessoas que são mais auditivas, pessoas mais visuais, pessoas mais sinestésicas. Se você estiver numa reunião, você vai perceber isso durante o grupo, no grupo. E aí tem uma pessoa que fala assim: ai, tem gente que vem, cumprimenta você, te dá um beijo quando chega. Tem pessoa que, Não bom gosto. dia. Tem gente que não gosta de abraço. Exato! Não são sinestésicos, não tem isso tão aflorado. Pode ser desenvolvido? Sempre. Tudo a gente pode desenvolver. Mas eu acho que tem pessoas que a gente tem que respeitar, é o jeito dela. Então, tem aquela cliente que chega já abraçando, tem aquela cliente que fala só um oi. Ah, essa pessoa que falou oi, nossa, como assim, antipática. Não, gente, ela é sinestésica. Ela não é, Não é ela não é sinestésica. sinestésica, exatamente. E tá tudo bem. E Então já a tem gente aquela pessoa que já chega, oi, não sei o quê, já vem abraçando até aperta, abraça, quebra a gente. exatamente, Oi, exatamente. me larga. Então, isso quer dizer que a gente conhece as pessoas a partir do jeito que ela é, né? E que isso também é uma comunicação, a gente respeita esse lugar da comunicação de Ou cada um, compreende um pouco, que minimamente. já é um grande ganho. O que não quer dizer que seja pessoal, Você é sabe que não é com sinestésica, você. Eu, de vez em quando eu sou, eu mas eu gosto de gosto. toque. Ah, eu gosto, gosto. Mas o que não quer dizer que seja pessoal, porque às vezes a Sim, pessoa entende que fala, nossa, essa cliente não fala assim e comigo. aí entra num julgamento Uhum. que fala, essa pessoa não fala comigo, entra num julgamento, É, não é que é aquela isso. leitura errada faz da pessoa. Aí, mas essa pessoa fala alto demais, essa pessoa é assim, assim, é um julgamento. Pois é, pois é. E a Então, gente quando está a numa gente sociedade de julgamento, né? constantemente, nós somos julgados o tempo todo. Constantemente. Você está subindo a rua, está sendo julgado por quem te viu. O tempo todo está no ônibus, está no metrô, está no trem. Qualquer lugar nós somos julgados. E Uhum, agora, se a gente começar a dar importância para isso, a gente vai estar vivendo a vida de quem? do outro. Pois é, não é? Olha, falando sobre isso, eu quero abrir um caminho aqui da Hum, nossa conversa. Da questão de tudo isso que a gente falou, da questão da gente não pegar o pacote do cliente, uhum. Chegamos a um ponto importante. tá? Aquela cliente chega nessas questões que a gente falou, né, com algumas questões negativas da vida dela, não vou citar aqui, e aí ela quer colocar tudo no nosso colo, Uhum. tá? Nós temos ferramentas técnicas de beleza, de moda, mas a gente não tem ferramentas técnicas de psicologia ou de terapia, né? Não, Exatamente. não só psicologia, de terapia. Então, isso é muito importante a gente falar. Eu diria até, como uma amiga nossa, Janaína, diz, Jana? que às vezes é terapêutico, mas não é terapia. Olha só, Ah, é terapêutico você ficar bem, você ficar arrumado, não é? É uhum, terapêutico. Se uhum. sente bem, mas não é terapia, não é ali que a gente vai resolver. Então, a gente tem que compreender qual é o nosso lugar técnico, e lugar de fala, e lugar de valores, né? E qual é o lugar em que a cliente tem que procurar outros caminhos para Exatamente. poder se compreender, resolver aquelas questões, e, Sim, enfim. sim. É isso? E tudo bem escutar as queixas do cliente, Tudo não é? bem, ok. Vai caber a nós se a gente vai segurar esse pacote ou não. Sim. E cuidado com as A orientações, né? esponja, né? Porque exatamente. E cuidado com as orientações, porque nem sempre a gente tem a solução e não precisa ter soluções. Não precisa. O que a gente pode fazer é escutar e dali a gente descarta, né? Porque não faz parte da gente também. Isso é importante. Sim. Mas não falar para fazer determinadas coisas, dar receitas caseiras, toma muito cuidado com esse lugar, né? Porque Uhum. senão a gente acaba influenciando de alguma maneira esse cliente e ele entende de outra maneira e acaba executando coisas que não deveriam, né? Ó, vou falar uma coisa aqui, mas não é papo de idoso, não, tá? Quando a gente é um pouco mais jovem, a gente não consegue compreender um pouco isso. Quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente começa a compreender o que que é tóxico para a gente e o que que não é, o que cabe para a gente e o que não cabe, né? Uhum. Então, eu estava até ontem, né, a gente fazendo essa pauta, estava falando para a Meire, o ano passado, tem pessoas que eu não lembro. Passaram por você. Passaram, causaram algumas, mas eu não lembro. Por quê? Porque eu fiz um trabalho na minha cabeça de que eu não quero lembrar.
justamente para ter esta saúde mental muito boa. Porque o tempo todo a gente está se bombardeando, o tempo todo a gente está falando com pessoas, né? Tóxicas ou não, relações tóxicas ou não, ambientes tóxicos ou não. Então, essa questão da saúde mental é muito importante para nós profissionais. Não só profissionais, para nós, No geral, né? No no dia a geral. dia, para não absorver, né? E o que eu vejo também, essa questão que eu acabei de falar, ela tem muito a ver com a comunicação. Total. Comunicação visual, comunicação verbal, comunicação Corporal. corporal, pessoal, enfim, né? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E cabe a nós fazermos o autoconhecimento Hum. para saber até que ponto eu consigo segurar essas coisas ou não. E que isso não faz parte, não é pessoal, gente. Sempre que a gente vai lidar com um profissional, eu sempre brinco aqui, né? Entrando em sala de aula, por exemplo, falo, aluno, aluna, entrou aqui, é PF, é PJ. Gente, a gente está na casa da Miriam, ela fala aqui como se ela estivesse lá Pois é, no... pois é. Então, é Aqui. verdade. Aqui no Não, mas espaço profissional. não, né? Exatamente, porque né, a gente trabalha junto, então é comum a gente falar aqui achando que está no outro lugar, tá bom? E então entra esse lugar, né? Entrou, fechou a porta, entrou aqui no espaço de trabalho, é PJ. Esquece a pessoa física. Por quê? Porque senão a gente carrega as coisas da, da pessoa física mesmo, né? Do dia a dia, para o trabalho. E se a gente conseguir separar um pouco disso, e também a mesma coisa ao contrário, saiu do trabalho e entrou pessoa física, Hum. ok, porque senão a gente não carrega, fica levando lição de casa o tempo todo, Sim, não sim, é? sim. Isso é comunicação, é saber você cuidar de você primeiro, para depois cuidar do E a outro. nossa casa é o nosso templo de descanso, né? Como Às vezes é difícil realmente chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro se a coisa não estiver fervendo. Mas às vezes, né? Não dá para ser é. sempre, né? Não, não pode Senão ter a gente rotina. que adoece. Total, Adoece. total. E você não sabe por quê, né? E começa a quebrar copo, a planta não dá certo, né? E você começa a Começa a ficar quebrar um monte de doente. coisa, né? Começa, a gente Relações, carrega. né, a gente carrega. Não é isso? Exatamente. Então, o respeito, primeiramente, com você, né, Bê? Sim, então, quem quiser me seguir aqui, @meiriconno. Conno é Konno. Então, a gente está aí, todas as informações, precisar de alguma orientação de comunicação, também atendo em consultório, atendo presencial e online, então fico à disposição para vocês também. Você está em quais redes? No Instagram, no Facebook? Exatamente. Tá bom. Tá bom? E pessoal, então vocês, né, podem me encontrar nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador. Eu estou no Instagram, no TikTok, no Facebook. No meu site você vai encontrar vários conteúdos sobre este meu universo, que é maquiagem, moda e arte. Eu falo maquiagem, que é meu nicho, mas eu falo sobre beleza também. Então é só você acessar www.bernardolins.com.br. No meu canal no YouTube, você vai encontrar também, né, os conteúdos sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte, como também todos os conteúdos dessa temporada e das outras temporadas do podcast Maquiarte, tá? Então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E no caso, se você quiser escutar os podcasts, eu estou em todas as plataformas aí, tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado.